Muito bem, aproveitando duas coisas, Emílio, desculpa. O que você está falando do Twitter, vai lá, o Trump ele coloca uma notícia no Twitter e gera uma... Todo mundo vai lá e comenta na parte econômica, política. Do outro lado, que estão falando muito de você, que você tem uma articulação também desse lado, né? Como é que funciona você no Twitter para o governo Bolsonaro? Bom, o que você influencia? E aí que está tudo por trás. Falam também que você tem relação com o Olavo de Carvalho, Lógico, e aí vem aí... Não, mas isso não é segredo para ninguém. Não, tudo bem, mas se existe, agora vai ter agora um site só um site conservador do Olavo de Carvalho, então juntando tudo, rede social, política, economia, como é que você Brasil sem medo, porra, como é que vocês dois alunos esquecem? Esse rapaz aqui já foi subeditor do Senso em Comum, só pra lembrar, porque ele não está fazendo merchandising, que eu mando ele fazer, mas sobre enfim, Terra plana não falaremos. Não falaremos. É porque agora o Senso em Comum está sob suspeitas de fake news. Eu quero me associar. Eu vi lá Senso em Comum e eu li essa eu só queria lembrar que, como vocês estão falando do aço antes dele responder, inclusive com informações que o Felipe me deu, porque ele é o chefe do gabinete do ódio, não sei mais o que, eu tinha feito já no começo do ano uma reportagem sobre como estava a questão do aço em relação aos Estados Unidos e em relação à China, porque assim, você pensa em aço, você pensa que o aço inteiro já tá sempre o mesmo aço, quer dizer, um é super faturado, super manufaturado, o outro não é. Então, quem leu a revista do Senso em Comum, que tá lá pra todo mundo, entra lá, sensoincomum.org, tá lá tudo explicado, já tava desde o começo do ano. Agora vamos ter que ter umas atualizações. Bom, sobre a sua pergunta, é muito simples. Eu entrei no Twitter, na verdade, em julho do ano passado. Eu entrei porque eu sabia que a eleição ia começar, sabia que o Twitter era um espaço que tinha capacidade de influenciar mais. Entrei, inclusive, muito influenciado pelo Flávio, que me perturbava por ficar ali só fazendo textão no Facebook, falar, pô, seus textões estão aí circulando e tal, mas não influencia ninguém relevante está lendo. Eu entrei no Twitter. E dizem que você me dá ordens, hein? Dizem que eu te dou ordem. Quem dera. E aí... Vocês se pegam, né? Só pra saber, assim, eu achei que é mais uma moderagem. É mais uma vontade não é, porra, são meus Mas aí conta a alunos. história, você entrou no Twitter como estratégia, o Flávio eu entrei no Twitter e comecei a colocar ali as minhas análises. E era realmente uma coisa nova, única. Ninguém mais estava fazendo o que eu estava fazendo. Fazia análise das pesquisas, mostrava os movimentos. Semana que vem a pesquisa vai fazer tal movimento, tal. E isso, evidentemente, trouxe muitos seguidores muito rapidamente. Tanto que eu consegui mais seguidores, na verdade, quando eu estava fora do governo, eu tinha liberdade para dizer o que eu queria, do que agora que eu tô lá, tenho uma certa exposição e tudo, mas não posso dizer tudo, né? E, basicamente, o que aconteceu foi que as pessoas passaram a seguir as minhas ideias, concordar com essas ideias, porque eu tinha também uma interpretação do momento histórico que a gente está vivendo, e isso sempre foi muito claro, escrevi sobre isso, já falei muito sobre isso. E eu acredito que era também uma visão única, não tinha mais ninguém tentando interpretar isso que depois vieram chamar de bolsonarismo. Dentro do movimento histórico brasileiro, onde isso se insere, qual o papel do presidente Bolsonaro, quais os efeitos que ele pode vir a ter. Isso, evidentemente, gerou ali uma simpatia grande de pessoas na internet, começaram a me apoiar. E quando eu entro no governo, evidentemente eu sou uma pessoa da internet, com quem eles já estavam familiarizados, e está ali ao lado do presidente Bolsonaro. Terceiro andar é a sala do presidente, a minha sala está de frente para dele, a gente está ali constantemente junto, e essas pessoas se sentem, e é o que me parece quando eu tenho contato com elas, participativas do governo através de mim. Elas sabem que é uma pessoa que estava no meio delas, foi chamada ali para trabalhar. Se sentem representadas, justamente quando a gente vinha de uma crise de representação. E, evidentemente, isso gera ali, então, algum fervor. Do mesmo jeito que eu tenho ataques dos mais sórdidos, me chamam de todo tipo de coisa, falam que eu sou extremista, que eu sou nazista, que eu sou fascista. Mas isso também faz parte, né? Saiu matéria na Folha de São Paulo dizendo que eu sou supremacista branco e se eu estivesse na Nova Zelândia eu teria entrado lá naquela mesquita para tirar. Num dia que eu estava almoçando com o embaixador da Nova Zelândia que achou isso escandaloso. Falam que você é terraplanista. Não. Falam aqui no Twitter. Eu defendo a terra convexa. Felipe, então, mas isso aí, sobre terra plana, viu? Então, mas isso aí, quem tem interesse nisso? Bom, porque é o seguinte, né? Crítica, todo mundo vai ter que fazer crítica. Claro. O que eles falam é o seguinte, que os caras do Bolsonaro não aceitam nenhuma crítica. Ou você reza tipo um dogma. Ou você reza da cartilha. Você ousa fazer uma crítica, você é imediatamente taxado de traidor, oportunista. Eu discordo disso. Evidentemente se criou um ambiente em que há uma animosidade maior. Mas se vocês pegarem o meu Twitter, jogarem lá o meu nickname e colocarem críticas, vocês vão ver eu constantemente pedindo para as pessoas, olha, a crítica, a cobrança, sobretudo baseada em compromissos firmados antes do presidente chegar no governo e baseados em princípios, são coisas que ajudam a gente. O governo, ele não é uma coisa coesa.
por mais que o presidente tenha chegado lá com toda a liberdade, ele vai sofrer pressão de interesses setoriais, ele vai sofrer pressão de grupos parlamentares que estão lá no Congresso. Então, essas pessoas estão se movimentando. Se a população não se movimenta e não se coloca, digamos, ali no tabuleiro falando, olha, a gente é parte do jogo, a gente entrou na equação agora e o nosso interesse é esse aqui. A gente quer que vete, por exemplo, a lei de abuso de autoridade. Tem que pressionar e ir para lá. Eu sempre disse isso e, evidentemente, as pessoas fazem isso. Agora tem aquele cara sacana que critica o governo por uma coisa e pelo seu contrário, e aí surgiu a ideia do isentão, né? Porque o isentão, na verdade, não é o cara que é isento, que ele tá olhando a coisa ali com neutralidade. O isentão é aquele cara que finge não ter uma posição, que finge estar acima do bem e do mal, está acima aí das divergências, mas ele está sempre, na verdade, tentando empurrar uma mesma narrativa, uma mesma posição. E aí, se o governo abre o comércio, ele critica. Se o governo fecha, ele também critica. Então, mas isso aí não é a comunicação do governo? Você não acha que... Porque o que você vê é o seguinte... Ontem estive na Febraban. Agora eu tô foda. Tava ouvindo no rádio. Não, tô foda. Acabou a crise, acabou a crise. Mas aí sai o quê? O Brasil já avisei cresceu. O Guedes ali que o lugar dele tá comprometido. Não. Ele tem que tomar cuidado com o Emílio. Não quero não. Guido Mantega, se for pra... Agora é meu pai. Sério. Mas aí sai o quê? Seria com o Zuckerman. O Paulo, as piadas deixa comigo. Tudo é assim, porque a gente vê. O que os caras querem? O político. Ele já tá mirando 2022. Sim. Ele já tá mirando ali 2022, aí tem uma galera que fala, ó, agora é ultradireita. Porque na época era extrema-direita. Aí veio aqui, ele é da ultradireita. Ultradireita? Ele é a bolinha. Eu nem sei onde tá isso. Você sabe que ele é robô teleguiado do gabinete do ódio. Tá implantado aqui. Aliás, mas isso, o interesse é de quem? A gente tem uma série de interesses aí. Primeiro, os interesses políticos naturais. Segundo, como eu disse, você tem toda uma estrutura que fica obsoleta. Você tem uma série de consultorias que erraram absurdamente. Você tem uma série de grupos que prestam assessoramento de comunicação, de marketing e tudo mais. E simplesmente foram humilhados como irrelevantes. Essas pessoas ganhavam milhões e milhões, e ganharam milhões, por exemplo, se você olhar ali para a campanha do Henrique Meirelles, do Alckmin, esse pessoal tudo torrou dinheiro pra caramba para conseguir, para tentar fazer algo que eles simplesmente não conseguiram. Do Meirelles eu ganho a eleição. Meirelles e Marina. Pode pôr. Ganha sim, com certeza. Eu vou me candidatar, eu ganho. Ganha. Os dois eu ganho. O Emílio ganha dos dois. Ganho. No primeiro turno. Pode vir. Primeiro turno. Somados. Não. Primeiro legal.